Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Prazer mais uma vez estar aqui para iniciarmos mais um podcast da Escola Bíblica Dominical. E essa é especial, essa nós vamos tratar do tema de missões, nosso primeiro podcast de missões, lição 1. E hoje nós temos a honra de receber, além do Aurino Júnior, que está conosco aqui sempre no nosso podcast, Verdade. o pastor Hugo Wagner. Pastor, é um prazer recebê-lo, pastor. Prazer é meu, Micaías. Eu sou de casa já, viu? É verdade. Mas a alegria, primeiro parabenizar pela ideia, né, do podcast, foi muito bom, tem sido bom para os professores, para angariar um pouco mais de conhecimento sobre os assuntos, as temáticas, e que alegria poder participar. Muito bom. Júnior está bem hoje, pastor. Hoje é feriado na cidade dele. Ele Tá de folga, né? Está de folga. Coisa boa. Coisa boa, muito bem. Então, já para começarmos, eu queria, pastor, que o senhor já trouxesse uma introdução sobre a nossa lição 1, a tarefa primordial da igreja, né? Só lembrando que a essência da missão da igreja é entender e abraçar o papel que Deus lhe designou no mundo. A missão não é uma invenção humana, ela nasce do coração de Deus e é entregue à igreja como sua tarefa primordial. Pastor, seus comentários, por favor. Ô Micaías, eu introdutoriamente, eu fico pensando, eu vou tentar me deter na revista, né? E o pastor Carlosson, que fez essa lição, ele foca nessa questão da missão Dei, né? Que inicialmente a sua origem, o foco era muito bom, era mostrar que a missão é de Deus. A igreja, ela não pode se apropriar achando que a missão é dela, a missão é de Deus. Deus é o autor da missão. Isso quer nos dizer que Deus criou a igreja com um propósito, né? E aí a gente vai cair numa série de discussões aqui. A missão é de Deus, mas que missão é essa? E a gente sempre caminha. A gente vai ver que o texto áureo vai falar que essa missão ela está inclusa duas coisas. O texto áureo não, é o objetivo da lição, me perdoe. Tem dois propósitos aqui, é proclamar o evangelho e adorar a Deus. Ou melhor, adorar a Deus e proclamar esse Deus adorado. Quer dizer, essa missão ela se estende, né? Como a gente já estudou aqui, conforme a gente estudou naquele livro das 9 marcas, a missão se estende. Ela é adoração, proclamação, edificação, que é a comunhão, e fazer o bem ao próximo. Sendo assim, a tarefa primordial da igreja está inclusa nessas 4 coisas, que ele vai colocar aqui. Talvez ele não dê ênfase tanto a esses pontos, mas ele indiretamente coloca aqui. A adoração e proclamar o evangelho, né? Vai refletir a missão integral da igreja. Ok? Sendo assim, a missão é de Deus, e Deus tem um povo para essa missão. Introdutoriamente, a gente precisa entender isso. A missão é de Deus, e Deus escolheu um povo para cumprir essa missão, que somos nós, a igreja redimida. Introdutoriamente, eu acredito que seja isso, Micaías. Júnior, algum complemento? Exato, isso aí que o pastor comentou a respeito desse propósito, né, da igreja. Ele, nesse segundo parágrafo da introdução, ele fala, né, não basta que a igreja tenha a missão principal e última, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, que é a pergunta número 1 do Catecismo de Westminster, né, que qual é o fim principal do homem. Isso. E aí ele fala sobre o papel e tarefa da igreja, né, que é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, e mais à frente ele fala, né, que missões não é só sair e pregar, mas são várias atividades, inúmeras atividades, ele fala, né, da obra missionária. Muito bom. É isso, levar a mensagem de salvação e espalhar as sementes, né? Ô Micaías, pegando aí a palavra de Aurino, eu me lembrei que ele deve ter feito esse texto, essa lição, baseada nesse livro, né? O título é A Missão de Deus, né? Esse livro é um livro de Christopher Wright, e ele faz uma citação aqui, na primeira estrofe, né? Ele diz assim, ó, segundo Christopher Wright, a missão não foi feita para a igreja,
mas a igreja foi feita para a missão, porque a missão é de Deus. E aí tem uma coisa que me chama a atenção nisso aqui. Me permita teologar um pouco. É aquela ideia de que tudo foi feito com um propósito. Existem coisas que foram feitas para a igreja. E existem coisas para as quais a igreja foi feita. Quais foram as coisas pelas quais foram feitas para a igreja? A oração, o jejum e outros meios de graça que a igreja usufrui. Foi feita para que a igreja pudesse ter comunhão com Deus. Mas a igreja foi feita para um propósito. Tem razões por que a igreja foi criada. E uma das razões é para que ela seja esse instrumento de Deus para cumprir a missão de Deus. Por isso que ele coloca aqui, a missão foi feita para a igreja. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão, porque a missão é de Deus. Muito bom. Esse princípio reflete o entendimento de que a existência da igreja está intrinsecamente ligada com esse propósito que Deus tem para o mundo. Pois bem, essa é a introdução, a compreensão de que somos enviados por Deus seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Ele motiva a viver e a compartilhar o evangelho, cumprindo assim a missão divina confiada à igreja. Bem, agora nós vamos para o primeiro tópico da lição, que é: para a igreja, missão é essencial. E aí eu começo mais uma vez aí com o nosso convidado aí, pastor Hugo, com relação a esse tópico, pastor Hugo. O senhor podia revezar aí, viu? Revezar, né? É brincadeira. Mas vamos lá. Para a igreja, missões é essencial, né? E eu vou concordar. Eu começo novamente com aquela ideia de que quando é usada a expressão missão, a gente tem uma conotação de que essa missão ela é abrangente. Esse é um primeiro ponto que eu queria colocar. E dentro dessa missão estão as missões. E eu gosto muito do que ele diz aqui no segundo parágrafo, quando ele diz: portanto, a missão recebida pela igreja de Cristo é tornar Deus conhecido para que toda a terra lhe renda louvores e adoração. Irmãos, eu não consigo pensar em missões como primordial, a tarefa primordial da igreja, se nós não entendermos qual é o propósito da missão. A gente sabe aonde a missão nasce, no coração de Deus. A igreja é o instrumento da missão, mas a gente precisa pensar qual é o propósito da missão. E o propósito da missão é levantar, no fim de tudo, adoradores que adorem ao Deus verdadeiro. Sendo assim, o Salmo 96 que ele coloca aqui é muito bem colocado, porque o objetivo e o propósito da missão é fazer com que seja alcançado os verdadeiros adoradores. No fim de tudo, missão vai desaguar em adoração. E aí John Piper diz que a adoração é o combustível da missão. Né? Por que é o combustível? Porque adorar o Deus verdadeiro é que vai me capacitar a proclamar esse Deus verdadeiro, pela experiência da adoração. E sabendo de que, no céu, o objetivo da missão vai desaguar em adoração. Por isso eu queria pontuar essa primeira coisa aqui para a gente poder dar continuidade aí. Vamos em frente. Muito bom, Nino, por favor. Ele nesse primeiro tópico, né, ele já inicia, não poderia ser diferente, mas ele cita a grande comissão, né, que Jesus deu ali em Mateus 28, no finalzinho, e que ele inicia assim: portanto, né, e vão e façam discípulos, né? Esse portanto, ele remete ao versículo anterior, que Jesus havia acabado de falar: todo poder me foi dado nos céus e na terra, por isso, vão e façam discípulos. Ou seja, é por esse motivo, né? É porque Cristo ele tem todo o poder e que devemos anunciar, né, a palavra de Deus e tornar Deus conhecido, né, proclamar o evangelho. Então a igreja deve saber dessa importância, né? Foi uma ordem de Jesus e é uma tarefa exclusiva da igreja, né? Essa responsabilidade de anunciar o evangelho. Muito bom. Se você perceber, o tópico 1, pastor, ele destaca dois pontos importantes. Esse que o Júnior falou, que é a fundação da igreja, que está lá em Mateus 28, a grande comissão, e a identidade e chamado missionário, né, que ele faz aí, essa ressalva em 1 Coríntios 4:1, quando Paulo fala
dos cristãos como administradores do ministério de Deus, ressaltando a responsabilidade em compartilhar a mensagem do Evangelho. Então, já esse primeiro tópico já traz essas divisões. Eu só queria fazer um complemento, pastor, fica com vontade. Só nesse ponto B que você colocou aí, Micaías, que eu estou trabalhando assim, de forma muito superficial, mas é lembrar essa questão do que Aurino falou, da exclusividade, né, que o texto áureo defende, né, fomos escolhidos para isso. É que ele vai colocar no terceiro parágrafo uma ideia muito interessante, é de que existem várias instituições que Deus estabeleceu ou permitiu que fosse estabelecida no mundo, mas a única que tem esse propósito, que tem essa missão, é a única instituição que tem essa tarefa de anunciar o evangelho à igreja, né? As outras podem fazer assistência social, educação, saúde, filantropia e outras mais, e a igreja também pode fazer isso, mas a missão dada à igreja, ela é insubstituível e ela é única, porque só foi dada à igreja, né? A igreja exclusivamente tem essa missão. Muito bom, é isso. E aí, sobre missão, que é a parte B, ele destaca a lealdade a Deus, ou seja, a missão, antes de tudo, é um ato de lealdade a Deus, e essa lealdade é fundamentada na compreensão de que Deus nos chamou para essa missão. E aí, outro ponto que ele destaca é a exclusividade da missão da igreja, né, como está em Romanos 1,16, que declara que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. A igreja tem a tarefa única de anunciar esse evangelho, diferenciando-se de outras organizações. Pois bem, tópico 1, a importância das missões para a igreja. Agora, Aurino, tópico 2, vamos iniciar com você. Quais são os seus comentários para o tópico 2, que é a missão da igreja e a representação do reino de Deus? Ele já inicia, né? Ele já começa a citar o reino de Deus aí no versículo de Marcos. O reino de Deus está próximo, são as palavras de Jesus, e ele diz, né, que Jesus veio inaugurar o reino. Então, é a missão da igreja, a continuação da manifestação do reino de Deus. Então, a igreja que vive o reino de Deus, que já foi inaugurado, então, ela deve continuar proclamando o reino. Então, Cristo percorreu todo aquele território, os apóstolos foram missionários e anunciando o reino de Deus, né? Desde João Batista, que ele diz, o reino de Deus está próximo também, né? Então, as pessoas elas eram transformadas quando se encontravam com Cristo, né? E tinham também esse prazer de anunciar, né? Embora muitas vezes Cristo dizia, não fale para ninguém, mas aquelas pessoas sentiam aquele prazer, aquela necessidade, porque haviam sido transformadas e haviam desfrutado, né, daquele prazer que é viver o reino de Deus. Bom. Muito bem. Pastor, por favor. Eu continuo com a expressão de Aurino, né, que tem uma expressão que o pastor usa aqui, que é Jesus inaugurou o reino. E aqui a gente precisa anunciar, proclamar com mais firmeza essa questão do que é o reino. E a gente entende que ele vai colocar aqui que o reino é mais do que a igreja. Que o reino de Deus é maior do que a igreja. Agora, a igreja é uma parte, ela representa esse reino. Mas uma coisa interessante é que esse reino já foi inaugurado por Jesus. A gente precisa entender que aquela visão dispensacionalista de que o reino vai ser implantado, ela se desconfigura aqui, porque a expressão que diz o reino está chegando, o reino está próximo, que é pregado por João Batista, é que João Batista está dizendo assim, no momento que o filho vir e implantar o seu ministério, o reino chegou. Quer dizer, o reino já está entre nós. É tanto que Jesus vai dizer aos discípulos, né, quando os discípulos perguntam, Senhor, mostre-nos o teu reino. E Jesus vai dizer assim, mas o meu reino está dentro de vocês. Quer dizer, esse reino já está reinando. Agora, tem aquela discussão do já e ainda não, né? Ele já está reinando, mas não totalmente. Não houve ainda a consumação desse reino. Sendo assim, o reino de Deus já está
estabelecido. Do momento que Cristo veio, nasceu, morreu e ressuscitou, o reino foi estabelecido. Pelo menos essa é a parte introdutória que eu queria colocar aqui dessa introdução do ponto 2. Muito bem. E aí eu já queria que vocês avançassem com relação às subdivisões, né, da letra A e letra B. Letra A, quando ele fala aqui que a igreja, como comunidade do reino, e sua missão, e ele destaca a manifestação do reino, que foi esse comentário que o Júnior também trouxe, o Senhor, e a continuidade da obra de Jesus, onde ele estabelece esse padrão, que ele destaca até em Marcos 1 e 15, né, esse padrão que eles precisam se arrepender e, sobretudo, reconhecer o Evangelho de Cristo. E a letra B é onde a igreja é a comunidade do Rei de Deus e a sua vocação histórica. Ele destaca salvação e missão, onde a igreja existe aí para confessar e proclamar Jesus Cristo ao mundo, uma vocação histórica destacada lá em 1 João 4,14, que afirma que o Pai enviou o Filho como Salvador. E a redenção e o reino de Deus, né? A missão da igreja deve ser compreendida dentro desse contexto, com um foco cristocêntrico e missiológico, né? Conforme Mateus 28, que, como o Júnior falou, reitera o chamado de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer o que Jesus ensinou. Então, para fechar esse bloco 2, quais são os comentários que vocês destacariam aí? Eu começo? Por favor. Olha só, gente, acho que para o pessoal, os professores que vão dar esse conteúdo, ele precisa colocar uma coisa que eu já falei aqui, né? A igreja é a comunidade do reino. Não é o reino que é a igreja. E ele vai colocar a primeira coisa aqui. A gente precisa ter o cuidado com a negação da igreja e a sua existência por causa do reino. Eu vi um vídeo esses dias e o rapaz falava sobre o que é ser cristão. E você pode adorar a Deus debaixo de um pé de árvore, juntar 3, 4 pessoas e cantar louvores e pregar a palavra. E a forma como ele falou, é isso mesmo que é o evangelho. Mas observe que, por mais que eu, como evangélico, tenha a liberdade de adorar em algum lugar, em qualquer lugar, 2, 3, 4, 5, 6, e ali está a igreja adorando, a gente não pode negar a igreja como instituição. Como a igreja que tem o seu pastor, seus presbíteros, seus diáconos, a igreja que tem um local para adorar, nada disso pode ser negado, até porque foi instituído pelo próprio Senhor. Por isso que eu queria fazer uma defesa nesse sentido. A igreja como comunidade do reino, e a sua missão, ela é impossível separá-la, a ideia da sua natureza, da sua instituição. De ter um pastor que não foi uma ideia humana, foi o próprio Senhor que deu pastores à sua igreja, de ter presbíteros, diáconos, de ter líderes, de ter tantos outros membros no corpo que trabalham para esse fim. Quer dizer, a gente precisa defender a ideia da igreja. A igreja é uma instituição divina, né? E tudo que rodeia ela como a missão também é divina. Aí essa era a primeira coisa que eu queria colocar no ponto A, né? Do ponto B, eu entendo que o que a gente precisa entender aqui, o que o pastor Carlosão coloca, é que a igreja ela não existiu a partir só do Novo Testamento. A igreja ela existe desde o Gênesis. Ou melhor, a igreja existe desde a eternidade, que estava nos planos de Deus. Sendo assim, quando ele diz no conteúdo das Escrituras, quer no Antigo e no Novo Testamento, a intenção de Deus, do começo até o fim dos tempos, é salvar. Se o objetivo de Deus era salvar de Gênesis a Apocalipse, isso quer dizer que a igreja já começa em Gênesis. E aí eu estou falando mais da igreja invisível, né? Porque quando a gente vai falar da igreja local, a gente vai falar do presente. Mas a igreja transcende o tempo. A igreja invisível é a junção de todos os salvos em todos os tempos e todas as épocas. E eu gostei muito desse segundo ponto para ressaltar isso, porque algumas pessoas só acham que a igreja existe a partir de Cristo ter ressuscitado. Muito bom, Júnior. Amém. Nada a acrescentar aí, foi excelente. Muito bom. Então, para o tópico 2, eis aí as orientações que nós temos. Agora nós vamos para o último tópico, que é o tópico 3, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Aurino? Esse tópico 3, né, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Então, ele inicia aí falando que a igreja é um organismo vivo, né, diante deste mundo,
com responsabilidade, autoridade e poder. E aí eu já pulo para a letra A, onde ele diz que fomos salvos para, né, pregar. Então, Deus, nesse resumo aí, Deus, ele selecionou as pessoas, né, para que levasse a mensagem dele. Então, se somos escolhidos, se fomos escolhidos por Deus, então também fomos enviados para a proclamação do Evangelho. Correto. E é bem isso aí nesse tópico A, que ele quis dizer. Eu não sei se já vai pular para alguns, tem algum comentário? Na verdade, a gente pode, já que ele tem algumas subdivisões, a gente pode dividir aqui os comentários, né? Então, eu já concordo com o Aurindo, ele já inicia mostrando, né, que a igreja aí é muito facetada, envolvendo não apenas a pregação do evangelho, mas viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Ou seja, somos escolhidos por Deus para proclamar esse evangelho, suas maravilhas, como está em 1 Pedro 2:9. Ou seja, a letra A, ele faz dois destaques, né? Escolhidos por Deus e enviados em uma missão, né? Em missão, como Jesus enviou os discípulos, como está lá em João 20:21. Pastor, seus comentários aí iniciais. Olha só, essa primeira parte que a Aurino comentou, acho que foi bem completa, não precisa pontuar, mas eu queria me estender essa parte do ponto 2 aqui. Somos enviados, nossa missão é estilo de vida. Eu gosto muito dessa expressão, porque ela se origina da teologia calvinista, que é feita uma leitura pelos os reformados holandeses, de que entenderam muito bem o que Calvin estava querendo colocar. É que você olha para Cristo e você vê que a nossa missão está profundamente ligada ao nosso estilo de vida. O que fazemos, o que pensamos, as nossas atitudes, o nosso comportamento. E aí, o estilo de vida, esse é interessante, cai com aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:31, quer comamos, quer bebamos, ou qualquer outra coisa que venhamos fazer, façamos para a glória de Deus. O evangelho não é só, a proclamação do evangelho não é só um dia que a gente marca para evangelizar. E é também, né? Mas não é só isso. O evangelho, a proclamação do evangelho, ela acontecerá todos os dias, através da minha vida. Por isso que a expressão da grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho, não é ide. No original é indo. Indo à escola, indo à faculdade, indo para o trabalho, indo para o entretenimento, ou qualquer outra coisa que eu venha fazer, é indo, é o meu dia a dia. O verbo dá uma ideia de continuidade, né? De ação contínua, quer dizer, é indo a qualquer lugar, qualquer momento. Eu sou um instrumento da proclamação desse evangelho. Por isso, esse segundo ponto tem que ser bem colocado aí, né? O evangelho não é só um dia que a gente evangeliza, é um estilo de vida. Muito bom. Nossa existência deve refletir a missão de Deus, né? Somos encorajados a deixar nossa luz brilhar diante dos homens. Eu concordo com o senhor, como a lição aqui coloca, a missão é contínua, né? A obra missionária não está completa, ela exige nossa participação ativa e, sobretudo, contínua. E aí, Micaías, me permita, a gente termina desaguando em outras partes da missão da igreja. A responsabilidade social, né? Assistir aqueles que necessitam de alimentos, de atendimento médico, se a igreja tiver condições de oferecer. Quer dizer, tudo isso, essa evangelização está profundamente associada, que é o que ele vai falar agora no ponto C. Exatamente. A missão da igreja é integral. E aí ele destaca a evangelização e responsabilidade social e o chamado à solidariedade, né? Então, é muito comum ver nas ações missionárias essas ações também, né, de responsabilidade social e ações solidárias. Inclusive, no nosso querigma, nós também incluímos, né, pastor, atos como esse, que está gerando aí nesse contexto integral da missão. Aurino, comentários sobre o tópico C?
A igreja deve expressar o amor, né, não só em palavras, né, mas em ação. Então, Correto. São atos de acolhimento e serviço. Né? Então, a missão da igreja é integral, ele inicia assim, né? Não deve dar ênfase somente uma coisa e negligenciar a outra, né? Porque esse é o propósito. É você focar apenas na evangelização, sem ter um compromisso de responsabilidade social, não é uma balança correta, né? E vice-versa, da mesma forma. Você focar apenas em responsabilidade social e esquecer do essencial, da evangelização, então, ele diz, né, que são inseparáveis e indispensáveis. Né? Então, Verdade. e ele termina comentando que hoje há muita negligência nisso. E é isso que a gente vê aí no nosso contexto, né? Que muitas vezes as atitudes das igrejas é encher as igrejas, mas de que forma isso vem sendo feito? Será que apenas a gente deve sair para fazer missões e esquecer do próximo, das ações? Então, essa também é uma tarefa da igreja. Né? E aí ele termina com Tiago 2, que a gente estava estudando a carta de Tiago, né? A fé sem obras é morta. Então, não adianta Verdade. professar uma fé, falar de Cristo e não passar o amor que Cristo nos ensinou ao próximo. Muito bom. Pastor? E mais, dando continuidade ao que a Aurino colocou aí, ele vai citar o Pacto de Lausanne, né? De 1983, essa reunião que tem para discutir assuntos referentes ao evangelho, como está sendo pregado, e ele faz uma citação muito interessante. Os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo, ingresso em sua igreja e um serviço responsável no mundo. Quer dizer, a evangelização e responsabilidade social estão integradas, é isso que ele está querendo dizer aqui. E observe, não adianta só eu querer fazer missões, pregar, né, se eu não tiver obediência, né, a evangelização sem que inclua obediência a Cristo e a sua palavra, e o ingresso na igreja. Isso aqui, querendo ou não, o Pacto de Lausanne, ele está confrontando os desigrejados. Porque tem muita gente, aquilo que eu falei sobre valorizar a igreja, tem muita gente querendo evangelizar, querendo fazer missões, mas afastado, né, saído da igreja. E a gente deve lembrar que a missão não é pessoal nossa, a missão é dada à igreja. Eu devo fazer parte da igreja para que, junto com os outros membros desta igreja, que é o corpo de Cristo, eu cumpra essa missão. Mas me permita colocar um ponto aqui, Micael, essa parte aqui da integralidade da missão, né, que eu falei. É interessante quando a gente vai estudar teologia e chega na soteriologia, que é o estudo da salvação. Sotéria é a expressão salvação, logia, estudo, né? O estudo da salvação. E essa expressão, a soteria, ou a soteriologia, a salvação de Deus ao homem, ela é integral. A preocupação de Deus não é só com a alma do homem, mas é com o homem de forma integral. É tanto que quando a gente fala da ressurreição, a gente vai ver que quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele não vai rejeitar esse físico. Ele vai imortalizá-lo, glorificá-lo, e a gente vai com ele para o novo céu e a nova terra. Quer dizer, essa salvação ela é integral. Deus está, sim, preocupado, não só com a ação social, mas ele está preocupado com a igreja que prega, chega para uma pessoa que, na casa dele, o assoalho é terra batida, ele tem 4, 5 filhos e não tem o que comer, e a gente chegar para ele e dizer, ó, Jesus te ama, viu? Quer te salvar. Esse Jesus que ama essa família, ele vai ser manifesto não só como aquele que é salvador de sua alma, mas com a cesta básica, com aquilo que vai suprir a sua necessidade. Agora, eu devo lembrar que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas como salvos, fazemos boas obras das quais Deus determinou que andássemos nelas. É verdade, muito bem. Pois bem, e para fechar a letra D, ele destaca aí a pregação holística, bíblica e teológica, né? E ele destaca 2 pontos: a visão integral do ser humano, ou seja, a Bíblia nos ensina a ver as pessoas de maneira integral,
considerando suas necessidades espirituais, físicas e emocionais, e Cristo como Salvador e Senhor, ou seja, a pregação do Evangelho deve apresentar Jesus não apenas como Salvador, mas também como Senhor de todas as áreas da vida, como está lá em Colossenses 1, 15 a 20. E aí eu deixo para vocês aí os comentários finais desse tópico de Júnior. Essa visão holística, né, holística tem um significado incompleto, né? Você não pode ver o homem apenas... Ele deve ser visto de forma integral, como você falou, né? É o corpo e o espírito. E é o que a gente já vinha comentando. E ele fala sobre a dificuldade, a limitação que há na forma de ver, né, tanto o homem como Cristo, e que Cristo também, assim como o homem, deve ser visto integralmente, Cristo também, né, como Salvador, mas não apenas como Salvador, mas como Senhor. E essa seria a forma de anunciar o Senhor Jesus, que ele finaliza aí. Bom, sim, e eu concordo com o Aurino. Essa visão integral é aquilo que eu falei da missão integral, né? E nos nossos dias está distorcida, né? Começou muito bem, enfatizado por um alemão, essa questão de missão Dei, missão integral, que hoje no Brasil ela tem uma conotação caminhando muito, se assemelhando muito com uma filosofia ou uma ideologia política. Mas a missão Dei, ou a missão integral, a missão holística, está falando de que esse Jesus veio de forma total, integral, porque os ofícios mostram isso, né? O ofício de profeta, porque a palavra vem dele, né? O evangelho é ele mesmo, sacerdote, porque ele se sacrificou e ele intercede pelo seu povo, e rei, porque ele governa. Seu governo é eterno. E aí a missão integral nesse sentido, ele é Salvador e Senhor. Aquilo que Aurino colocou é muito importante a gente ressaltar na sala, Micaías, diácono, porque há muitas pessoas hoje buscando a Cristo como Salvador, como aquele que pode perdoar os seus pecados, mas não o busca como Senhor, aquele que deve governar a sua vida, como rei, né? E é muito fácil seguir a Cristo olhando para ele só como Salvador, sem querer um compromisso com ele. E aí exige reconhecê-lo como Senhor, aquele que vai governar a nossa vida, aquele que vai governar as nossas atitudes e pensamentos, do qual nós iremos nos render para viver a vontade dele, não a nossa. Muito bem. Graças a Deus. E aí, indo para a conclusão, para fecharmos hoje o nosso podcast, a nossa primeira lição, e aí eu passo ao senhor pastor fazer a sua interpretação da conclusão dessa lição 1. A questão conclusiva, amiga, me permita eu vou até brincar. Eu tinha pensado que tinha sido o pastor Joel que tinha escrito essa lição. Eu ia dizer que ele tinha se convertido. Brincadeira. É porque a visão aqui é uma visão de teologia bíblica, uma visão redentiva, né? Não dispensacionalista. Porque essa ideia da igreja existir desde os primórdios, né? No Antigo e no Novo Testamento, é uma visão que o dispensacionalismo não abraça. E o pastor Joel, se ele é dispensacionalista, ele só entende que a igreja existe depois de Jesus, a igreja existe antes de Jesus. Mas, tirado essa brincadeira aí, com a questão teológica referente à igreja, irmãos, a lição é riquíssima. Eu quero parabenizar o pastor Carlozon, né, que fez a lição, escreveu. Na verdade, a missão é a tarefa primordial da igreja. Porque Deus fez a missão e deu a sua igreja. A sua igreja é o instrumento dessa missão. Logo, ela é essencial para o propósito pelo qual nós, como igreja, fomos criados e redimidos. Deus agora nos usa como instrumento para transmitir essa redenção, transmitir essa verdade e o evangelho redentor para outras pessoas. E cabe a nós, como igreja, cumprirmos essa missão. Esse é um resumo que eu gostaria de aplicar, entendendo que essa missão ela é muito abrangente.
ela não é só uma área, ela abrange muitas áreas, abrange a adoração, proclamação, que dentro dessa proclamação está o estudar a palavra, o proclamar a palavra, mas ouvir também a exposição da palavra, edificação, a comunhão, que o ato de nos reunirmos para adorar no dia do Senhor, isso já é comunhão, além dos outros momentos, e a ação social, fazer o bem, né, ao próximo, porque a Escritura fala sobre isso, em Hebreus 13, né, e de tais sacrifícios Deus se agrada quando a gente ajuda o próximo nas suas necessidades. Isso é parte do ofício sacerdotal de Cristo, que está expresso nos diáconos, e não pode deixar de ser incluso na missão da igreja. Paulino? Amém, né? Só complementando aí, esse último parágrafo, assim, ele nos abre os olhos, quando ele diz assim, que aí, como igreja, nós conhecemos o Evangelho da Graça, nós desfrutamos da segurança da salvação e das bênçãos, e aí ele diz que, por esse motivo, nós somos eternos devedores, tanto às gerações anteriores, como às próximas gerações. Então, a gente tem esse dever. E assim como as gerações anteriores fizeram, que foi a proclamação desse evangelho, para que nós fôssemos alcançados, nós também temos essa dívida com as gerações futuras, né? E esse serviço da igreja, ele deve ser um serviço, um ato de amor, né? E não como uma obrigação da igreja, não, mas pelo fato de você amar o próximo, de você saber que você foi alcançado, que também não merecia. Então, esse é o que deve despertar o interesse por missões, né? É a proclamação do Evangelho, baseado naquilo que Cristo fez na nossa vida, né? E por amar a Cristo, por amar a palavra do Senhor, esse desejo de proclamá-la. Amém. É isso. Muito bom. A missão da igreja vai além da proclamação verbal do Evangelho. Ela inclui viver de forma que demonstra amor, a justiça, a compaixão de Deus, em ações, sobretudo, práticas, né? Como o Tiago nos ensina. Somos chamados a ser agentes de transformação, refletindo a luz de Cristo em todas as esferas da sociedade. Não apenas na igreja, meus irmãos, mas precisamos pregar o Evangelho através das nossas vidas, em todos os nossos ambientes, seja de trabalho, faculdade, em casa, na nossa família. A igreja deve abraçar plenamente sua identidade missionária, proclamando as boas novas e vivendo de acordo com os valores do reino de Deus. Meus professores, espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast. Queria aqui já justificar a ausência do nosso líder de missões, ele está trabalhando, que é o nosso irmão Dorival, seminarista. Ele não pôde cumprir essa agenda conosco, mas com certeza ele estará presente, colaborando com esse podcast de missões. Pastor Júnior, muito obrigado a todos, Deus abençoe a vocês e até o próximo podcast. Amém. Tamo juntos.